uma aula de extrema importância, que você entenda a diferença sobre objeto de pesquisa e problema de pesquisa. Problema de pesquisa aparentemente é algo simples, mas só que você tem que ter um certo cuidado ao selecionar. Normalmente o problema de pesquisa envolve aquela situação onde você pretende pesquisar algo, no caso desse relatório técnico, científico aí que você está fazendo, você observa lá que tem uma problemática que você pretende atender. Mas você tem que ter um cuidado para que o problema ele não fique muito aberto. Você tem que procurar deixar ele o mais funilado possível, porque assim você vai conseguir ver qual é o problema da sua pesquisa. Outra coisa, já o objeto de pesquisa é algo que você, depois que identificou o problema, você vai fazer um filtro, falamos assim, para poder ficar mais fácil, para poder você ver qual ponto você vai solucionando aquela investigação daquele problema. Para essa aula, eu separei 2 vídeos bem interessantes, no qual um vai tratar sobre a diferença de problema de pesquisa e objeto de pesquisa. E o outro vídeo vai ter um foco melhor sobre problema, como a gente definir um problema, tá certo? De pesquisa. Então, vamos lá. Olá, bem-vindos. Eu sou Socorro Melo. Esse aqui é o canal TCC Bem Feito e hoje eu quero falar com você, acadêmico e pós-graduando, que está na fase de elaboração do projeto de pesquisa, mas está em dúvida entre objeto de pesquisa ou problema de pesquisa. Então, se você está vivenciando essa etapa, então eu te peço, assiste esse vídeo até o final, que eu trago dicas importantíssimas que vão te auxiliar nesse processo de estruturação e construção da sua problematização, ok? Muitos dos meus orientandos, eles chegam para mim e falam: Socorro, eu estou em dúvida no momento de elaborar a minha problematização, eu não sei mais qual é o meu objeto, eu não sei qual é o meu problema de pesquisa. E aí vem a primeira dica, acadêmicos. O seu objeto de pesquisa e o seu problema de pesquisa são informações distintas. Não é a mesma coisa. Muitos dos meus orientandos, eles chegam aqui justamente com essa dúvida. Quando eu começo a dialogar com eles, aí sim eu consigo extrair e compreender qual é o problema que motiva, porque é isso que você tem que ter a clareza, acadêmico. O problema é o que te motiva, é o que te instiga a pesquisar, é o que te incomoda. E o objeto é o específico, dentro de uma questão que te incomoda, dentro de um problema que você visualiza, um problema na sua rua, um problema na sua cidade, um problema na sua área de pesquisa, na sua ciência de formação. Se você está nesse momento em dúvida e querendo descobrir qual é o seu problema de pesquisa, então você tem que observar o que te incomoda. Um exemplo para vocês compreenderem isso, uma aplicação de como você pode distinguir o que é problema de pesquisa do que é o objeto de pesquisa, ok? Então vejamos bem. Eu quero estudar sobre a acessibilidade no transporte. Ok? Esse é o meu problema, isso me incomoda, isso tira o meu sono, isso me deixa mal quando eu faço algumas leituras, quando no empírico eu vejo algumas situações que me incomodam. Então eu quero saber, minha questão, problema é como está a acessibilidade no transporte público, ok? Beleza, então isso é o que me incomoda, então eu vou pesquisar, eu vou fazer todos os levantamentos bibliográficos possíveis da atualidade, da contemporaneidade, que versam sobre esse processo de acessibilidade no transporte público coletivo. Ok, esse é meu problema, estou incomodada com isso, quero resolver essa questão da acessibilidade no transporte. Beleza, agora vamos para o objeto. Socorro, você falou que você se incomoda, que o seu problema de pesquisa é justamente a acessibilidade no transporte. Mas é a acessibilidade no transporte de modo geral ou é a acessibilidade no transporte de modo segmentado, de modo particularizado, de modo específico?
Então é nesse ponto onde o seu objeto de pesquisa aparece. Aqui, no caso que estamos utilizando da acessibilidade no transporte, eu não quero estudar ela de modo geral. Então, o que me incomoda é a acessibilidade no transporte para as pessoas com deficiência. E aqui, observe bem, acadêmico, não são todas as pessoas com deficiência. O meu objeto de estudo será a acessibilidade no transporte para as pessoas com deficiência física, especificamente os cadeirantes. Certo? Então, o meu objeto de pesquisa são as pessoas usuárias de cadeira de roda. Esse é o meu objeto de pesquisa. Então, além de ser o meu objeto de pesquisa, essa acessibilidade no transporte para este público, para estas pessoas, para estes usuários, então eu vou versar, eu vou pesquisar tudo que envolve essa acessibilidade para este público. Então, o meu objeto é a acessibilidade no transporte para pessoas com deficiência física, usuários de cadeira de rodas, porque o meu objeto ele é específico. Não são as pessoas moletantes, não são as pessoas com problema de audição, não são as pessoas com problemas de cegueira, não. O meu objeto são as pessoas com deficiência física, especificamente usuários de cadeiras de roda, os cadeirantes. Então, eles são o meu objeto de pesquisa, a acessibilidade para essas pessoas. Observaram, perceberam a diferença, ou seja, o problema de pesquisa é o que me incomoda, ou seja, eu saber como anda essas condições de acessibilidade. E o meu objeto é justamente, especificamente, aqueles sujeitos que são usuários de cadeira de rodas, porque eles é que são estritamente, especificamente atingidos com essas más condições. Por isso, não confunda objeto de pesquisa com problema de pesquisa. São dois itens extremamente importantes, são dois itens fundamentais na estruturação de qualquer projeto de pesquisa. Porém, problema e objeto, eles se mesclam, eles se fundem lá na construção da sua problematização. Por isso, acadêmico, nós, professores orientadores, a gente pede, a gente aconselha, a gente recomenda e a gente auxilia justamente na construção dessa problematização, porque é quando você vai fazer toda uma contextualização de quando e como você visualiza e você vislumbra esse teu problema, apresentando todos os elementos que constituem todos os sujeitos que são afetados e como é que você visualiza novas possibilidades e alternativas de solucionar esse problema, ok? Então, solucionada a questão de objeto de pesquisa e problema de pesquisa são elementos diferentes que se fundem na estruturação da sua problematização, ok? Então, eu já te peço, se esse vídeo contribuiu para a sua construção do conhecimento, que você possa compartilhar com outras pessoas que também precisam desse conhecimento, ok? Desejo que vocês, quem desejar, pode me acompanhar nas redes sociais, onde a gente consegue dialogar de forma mais profunda e assim podemos ampliar nossa sala de aula virtual, ok? Bom, turma, depois que vocês viram aí qual a diferença de objeto de pesquisa para problema de pesquisa, a gente agora vai ter um foco mais direcionado para a parte de problema de pesquisa, tá? Essa professora, ela vem falando aí da parte de mestrado, TCC e tal. É importante também, vocês logo terão esse patamar. Mas, nesse momento, foi para entender qual as etapas que você precisa fazer para identificar um problema de pesquisa, tá? Então, vamos ouvir. Olá, bem-vindos ao Dicas da Cissa. A dica de hoje é sobre definição do problema de pesquisa. A dica de hoje é para qualquer pessoa que estiver montando o seu problema de pesquisa ou especial para os meus alunos de TCC. Eu enumerei algumas questões que são importantes para tu fazer antes de definir o teu problema de pesquisa. A primeira delas é saber: o teu problema é original? Isso você resolve com uma pesquisa simples em alguns sites que eu vou depois numerar na descrição do vídeo. Mas por que é importante você pesquisar isso? Para saber o que se tem publicado sobre aquele assunto, quem está publicando, quem está trabalhando sobre aquilo, o que se tem feito sobre aquele assunto. Então é importante saber se teu problema é original.
Outra coisa que você tem que ver é que mesmo que seja original, esse problema é relevante? Vai ajudar a solucionar alguma coisa ou você simplesmente está pesquisando por pesquisar? É muito interessante que o problema seja relevante, até mesmo para atrair a sua atenção sobre o trabalho. Afinal de contas, você vai ficar trabalhando bastante tempo sobre esse tema e pesquisando muitas coisas sobre ele. E é por isso que é legal que o teu problema seja interessante e relevante. Outra pergunta que tem que te fazer é que, mesmo se esse problema é relevante, é interessante, se ele é adequado para ti. Muitas vezes você escolhe um problema de pesquisa e ele é muito amplo. Por exemplo, um TCC, a gente tem um período para resolver esse problema. Não dá tempo se você escolher um problema muito amplo. Por isso que é importante você resolver isso, se ele realmente é adequado para ti. Vale a pena gastar um tempinho analisando isso também. Outra coisa a se pensar é se você tem reais condições de resolver esse problema. Porque às vezes você não tem a estrutura necessária, ou os equipamentos necessários, ou o tempo necessário. Então você realmente tem que pensar se você tem toda a estrutura necessária, orientação, tudo que você precisa para realmente resolver esse teu problema de pesquisa. Uma outra coisa a se pensar é se você vai ter o tempo necessário para realizar essa pesquisa. Às vezes você fez um problema de pesquisa muito amplo, como eu falei no mestrado, por exemplo, você tem mais tempo para realizar a pesquisa do que num TCC, onde você só tem um período. Então você tem que analisar se você vai ter o tempo necessário para poder finalizar essa pesquisa e não terminar no meio do caminho. E outra coisa a se analisar são sobre os recursos financeiros. Você tem que pensar se você tem todos os recursos necessários. Às vezes o seu programa de pesquisa pode precisar de uma viagem, de um deslocamento ou comprar algum equipamento necessário. Então essa é uma das coisas que você tem que analisar antes de definir o seu problema de pesquisa. Como tu pode observar, muitas coisas influenciam no problema de pesquisa. Espero que tenha curtido essa dica. Se gostou, curte meu canal, te inscreve e fica por dentro de todas as outras atualizações. Tchau, tchau! Bom, agora que chegamos ao fim, você precisa entender da importância de saber por que está fazendo um certo relatório, tá? Todo relatório científico, acadêmico, ele tem uma problemática, né, que você vai tratar ela, vai definir o problema de pesquisa, você depois vai ver os objetos de pesquisa. Cuidado para não fazer assim com o seu relatório, para não ficar muitos problemas, você não vai ter condições de atender para poder fazer o relatório. Então procure, em vez de deixar ele assim também, procure deixar ele mais objetivo possível, tá joia? Então, forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.